Oi, boa noite. A gente vai estar mais uma vez conversando sobre família. E hoje é sexta-feira. E sendo sexta-feira, a gente vai estar conversando com Helenira. E ela vai estar nos falando sobre um dos aspectos importantes, né, do relacionamento, da família, a questão sexual, né, do casal. Então, como tem sido muito útil aquilo que temos ouvido e aprendido e refletido, né, em outros momentos com ela, hoje, por certo, a gente vai estar aproveitando mais uma vez, não é, tudo aquilo que ela tem para nos dizer. Eu estou aqui tentando convidá-la, estamos vendo aqui o que é que a gente consegue. Deixa-me ver. A gente consegue. A gente conseguiu outras semanas. Vamos ver. Muito bem. Então, enquanto ela está entrando, é bom lembrar que os temas, né, tratados têm sido muito úteis e têm ajudado muitas pessoas. E, por certo, hoje a gente vai estar aproveitando mais ainda. Vamos ver aqui. Pronto, ela já está entrando. Tá bom? Muito boa noite, madame. Como está? Boa noite. Estou ótima, graças a Deus. Muito bem. Como é que passou a semana? Ótima também. Eu estou achando Saúde, a né? câmera... Hein? Com saúde, em tempo de pandemia, tá com É saúde, você verdade, está no lucro. é verdade. Eu estou achando a câmera muito alta. Talvez baixando um pouquinho só para a gente ver melhor o seu rosto. Aê! Deixa eu ver se eu boto. Ah, hoje a câmera não vai ajudar, será? Aí, tá bom? Tá melhor. Tá ótimo. Então, muito bem. Vamos lá ao nosso tema. O tema hoje é Entre Quatro Paredes. Quer dizer, Isso, dentro do convívio íntimo do casal, né? é isso. Tipo, tá me ouvindo Então bem? vamos. Tá ótimo, tá maravilhoso. Ótimo. Então, a gente sabe que nessa parte de sexualidade, faça sol ou faça chuva, frio ou calor, cansado ou relaxado, o apetite sexual ele não encontra barreiras para se satisfazer. Aquele casal que busca viver com fidelidade e ética moral, nem sempre ele vai conseguir administrar desejos e possibilidades. E é por esse motivo que tanto o homem como a mulher devem sempre manter acordo acerca das suas relações sexuais, certo? E hoje a gente vai fazer diferente, eu vou fazer umas perguntinhas para quem está ouvindo a gente, né? Para quem vai ouvir aí por essa semana fora. Lembrando que ninguém é expert aqui, certo? Que a gente participa da vida, de grupos, de convívios com outros casais. Então, a gente está trocando ideias, certo? Então, a primeira perguntinha seria: o que seria lícito ou não para a vida sexual dos cônjuges nos momentos de intimidade? Essa é a primeira pergunta que os casais precisam se fazer. A segunda pergunta: E existe. é interessante essa pergunta pelo seguinte, porque às vezes a gente tem um histórico de vida e tem uma cultura que a gente desenvolve dentro, né, dos nossos laços familiares e a gente imagina que o de todo mundo é igual, né? E às vezes isso muda de pessoa para pessoa e às vezes até eu quero impor, né, que outros pensem e ajam e, enfim, né, se comportem como eu me comporto. Até julgo os outros em cima disso, né? É isso. A segunda pergunta: existe uma recomendação específica sobre regras e práticas do que deve ocorrer entre marido e mulher dentro de quatro paredes?
A terceira perguntinha. O que mais tem afligido os casais na hora da relação sexual? Certo? Então, tudo aí é para vocês irem se perguntando aí e tentar chegar na sua resposta. A verdade é que hoje em dia, por mais que o homem ou a mulher se mostrem despojados de pudores ou questionamentos, sempre há aqueles que querem esclarecer e discutir suas próprias opiniões, como o senhor acabou de fazer aí agora, certo? É sabido também que todos necessitam de maiores esclarecimentos. E com o índice cada vez maior de separações hoje em dia, não se pode desconsiderar que muitas vezes os problemas no sexo são sim o estopim para o divórcio, certo? A frequência, então, do ato sexual é uma dessas questões que são sempre debatidas. Por quê? Alguns reclamam de excesso e outros de escassez. Então, saber reconhecer o limite na hora de determinar a frequência é fundamental. É claro que a atração e a vontade de ter relações sexuais com a pessoa amada é saudável, desde que o desejo de um não se torne o tormento do outro. Ok? E como saber, então, se o número de relações está além da conta? Essa resposta ela precisa ser dada pelo próprio casal. Porque a gente sabe que é difícil haver equilíbrio entre o apetite sexual, pois sempre haverá um mais estimulado do que o outro. E é justamente a convivência e o perceber-se um ao outro que vai definir essa frequência, a fim de que o casal encontre um caminho comum. Pois identificar a raiz do comportamento é uma tarefa dos dois, e não apenas de um só. Tradicionalmente, nesse mundo machista que nós vivemos, o maior desejo, dizem que vem do homem. E diante da situação, a reação da mulher vai depender da sua orientação nas diferentes áreas do comportamento, desde a sua criação até o momento atual. Você não acha que a questão de testosterona na quantidade mais no homem, isso não influencia também? Na verdade, hoje a gente não pode dizer mais isso, porque há controvérsias. A gente conversa com muitas mulheres que têm muito mais apetite sexual do que o marido. Então, não é mais um parâmetro. No mundo machista, sim, eles vão sempre dizer que por conta da testosterona acontece dessa forma. Mas... Então não seria só a testosterona que seria o motivador dessa situação, né? Na verdade, o motivador é o amor. É aquele carinho que vai ter ali entre eles, certo? A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Então, é justamente esse ponto, a perspectiva feminina. Se a excitação for natural, não vai trazer qualquer tipo de problema para o corpo dela. Quando a mulher é muito amada, ela não tem limites. O que o cônjuge sugerir, se ela tiver afim, entendeu? Mas ela precisa se sentir amada. Porque se for só uma transa, aí não rola, certo? Porque prejudicial não é o excesso em si, mas como a mulher ou o homem está desfrutando dessa relação. Porque nós estamos vivendo num mundo onde o que é que importa? É o meu prazer e não o nosso prazer. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas e não com os dois, no caso de marido e mulher. E o que acontece? A gente pode voltar para os primórdios. Os casais não conversam mais, eles não namoram mais, eles não passeiam de mãos dadas na pracinha, não vão comer um acarajé juntinho, não caminham juntos pela vida,
Entendeu? Tudo isso acontece. Eles vivem, então, um prazer egoísta. E isso gera um relacionamento anômalo, onde primeiro eu, depois eu e depois eu também. Certo? O que importa é o meu prazer. Se eu estiver satisfeito, tá ótimo. E o outro pontinho que a gente vai falar é sobre o mapa. Você acha que isso acontece mais em relação aos os homens são mais egoístas assim, ou mais as mulheres, ou também há uma certa equivalência aí nos dois lados? Eu acredito que mais o homem. Porque a mulher tem aquele lance do romantismo, né? Sim. Queira ou não queira, a mulher é muito mais romântica que o homem. Pergunte a muitos casais, por exemplo, numa época de Dia dos Namorados. Quem prepara o jantar? Quem se preocupa se vai ter alguma programação para poder entrar naquela programação? Quem se preocupa primeiro em ir na rua e providenciar alguma coisa? Então, a mulher está mais ligada ao romantismo. E por conta disso, com certeza, quase absoluta, toda regra tem exceção, certo? Mas a mulher, ela pensa mais nos dois. E, normalmente, quase 90%, o homem pensa mais no prazer dele. Certo? O outro pontinho que a gente vai conversar é sobre o mapa erógeno. Porque é um ponto pouco discutido e praticamente não explorado. Muitos casais, eles precisam conhecer e saber desfrutar das zonas erógenas do seu corpo e do corpo do seu cônjuge, para que a sexualidade do casamento seja mais prazerosa. Como que pode dar e receber prazer se os cônjuges não souberem explorar esse mapa existente no outro? É tipo assim, quando a gente faz uma viagem para um local desconhecido e você se propõe a fazer um dossiê dos pontos turísticos que você gostaria de conhecer, e chegando ao local, você fica encantado com tantas belezas. Tipo, você viaja até daqui para Alcobaça, por exemplo. E aí você leva umas pessoas que você não tinha, que não conheciam a região, e chegam lá e elas se encantam com aquele pôr do sol maravilhoso na Barra. Certo? Então, o que acontece? O mapa erógeno, a zona erógena, é praticamente isso. Esse mapa, ele precisa ser explorado. Você pode gostar daquele local da praia específico, as pessoas falam para você. Então, você vai explorando. E o corpo é da mesma forma. O mapa erógeno existente em cada um de nós, ele é especialmente sensível às carícias, porque tem muitas terminações nervosas. E quando a pessoa está receptiva, a estimulação dessas áreas provoca sensações muito fortes, que desencadeiam em reações sexuais indescritíveis. E não adianta chegar e já ir tentando consumar o ato, porque esse é um exercício diário, onde um sorriso sincero, um abraço carinhoso, um olhar amoroso no decorrer do dia, vai fazer toda a diferença. A pele, ela é uma zona erógena em potencial, mas certas partes do corpo têm reações mais fortes, como os lábios, o pescoço, o lóbulo da orelha, a nuca, o peitoral. Então, se a gente fosse perguntar aqui, quais são as zonas erógenas na mulher? Aí a gente diria que são as orelhas, as palmas das mãos, os mamilos, a barriga, a parte interna das coxas, os dedos dos pés, a nuca, o bumbum e, evidentemente, o ponto principal, que é a estimulação do clitóris, certo? E no homem, o que seria? Os olhos, os cantos da boca, o pescoço, os dedos dos pés e os pés, os mamilos, a barriga, a virilha,
a glande, que é a cabeça do pênis, e, evidentemente, o bumbum. E aí existe um exercício que ele é chamado de foco sensível. E como que a gente descobre Chamado de foco sensível? Certo. Entendeu? Entendi. Então, como que a gente pode descobrir esse foco sensível? Os pontos erógenos, eles são diferentes para cada pessoa e provocam reações diversas quando é estimulado. E a melhor maneira de descobrir é a exploração mútua. E é o modo como as carícias são feitas que provoca reações diferentes. Então, partindo da teoria para a prática, é recomendado, então, esse exercício que chama foco sensível, que é acariciar suavemente todo o corpo um do outro, sem a intenção de penetração. Pode usar uma pena, uma pluma ou as próprias mãos. E não apenas reduzir a relação sexual ao binômio pênis, vagina, vagina, pênis. Porque quando o casal restringe esse binômio, pênis, vagina, vagina, pênis, a relação com certeza vai ficar empobrecida, vai acabar minando aquilo que poderia ser um parque de diversões. Até que um não vai ter mais nada para oferecer para o outro, certo? E o último conselho, então, nesta noite e nesse primeiro momento, é que a sensualidade, quando ela é usada para atrair o cônjuge, ela é super recomendável. Ela faz bem para os dois e vai proporcionar prazer e saúde perfeito para os dois. Pronto, hoje... Muito bem. Deixa eu fazer algumas perguntas a você. A primeira bom, sexo e essa intimidade, tudo isso, né, que envolve, né, todo essa festa, né, é bom para os dois. Mas você acha que quem ganha mais, quem se beneficia mais com o conjunto, né? Não o ato em si somente, mas o conjunto disso tudo? Com certeza, se for dessa forma que eu estou colocando aqui, os dois vão se beneficiar muito. Porque o sexo é como se fosse uma válvula de escape, certo? Uhum. Então, os dois. Durante a vida, tipo, quando você se casa, que tá ali novinho de casamento, 1 ano, 2 anos, nossa, é quase todo dia, quase toda hora, certo? E aí, no decorrer do tempo, as coisas vão se alternando, até chegar um ponto que só Deus sabe o que vai acontecer. Entende? Então, assim, normalmente, quando as coisas são feitas da forma que a mulher se sinta amada, ela sinta aquele amor do parceiro dela, ela vai corresponder em tudo que tiver ali pronto, certo? Então, os dois são beneficiados. Não só a mulher, não só o homem. Os dois vão ser muito beneficiados aí. Esse exercício que você mencionou, né, o foco... Sensível, né? É bom quando acontece e também a pessoa vai informando, né, o que aquilo está significando para ela, porque às vezes de pessoa para pessoa uma região é mais agradável do que outras, não é? E isso é preciso que haja uma informação. O que muitas vezes eu tenho encontrado é pessoas que ficam sentidas porque partem do pressuposto que o outro tem que descobrir. Entendeu? O outro é que tem que se esforçar para descobrir. Então, é preciso que a pessoa esteja, de alguma forma, não se chegar... Bom, também pode, mas informar diretamente. Mas tem muitas maneiras de você estar informando, não é, o que aquilo está significando para cada um deles, né? Mas é preciso que haja essa informação, porque o outro não pode ficar adivinhando, né? Com certeza. Mas quando você se percebe e percebe o outro, você vai, com certeza, perceber o que está fazendo
da melhor forma, o que está sendo gostoso, o que está sendo ruim, entende? Então, obviamente, quando você tem aquela ligação, aquele carinho, aquele amor que você vê assim nos olhos um do outro, como a gente conhece bastante casais dessa forma, você sabe exatamente quais são aquelas partes ali. Você vai perceber pela reação do seu cônjuge, você vai perceber o que é que está te fazendo bem, o que é que está te dando prazer naquele momento. E como toda maturidade, o que é a maturidade em si? Até na psicologia é colocado como sendo o momento que você deixa você e você parte para ver o outro feliz. Quando você sai do seu mundo e vai em busca de ser útil, né, ao mundo do outro. Então isso termina levando a uma maturidade. Nessa questão de relacionamento, de sexo, você vai descobrir que você vai ter muito mais prazer vendo o outro tendo prazer do que mesmo quando você está ali para ter o seu prazer. Né? Porque se você está em busca desse seu prazer, chega um momento que você já não vai encontrar mais, porque no desenrolar você teve várias vezes e diminui, né? Mas quando você está vendo que o outro está se beneficiando, que o outro está gostando, tendo prazer naquilo, então você se sente muito mais, né, motivado, muito mais estimulado a fazer, né, aqueles momentos, né? É por aí. E aí nós homens terminamos pecando mais, né? Com o nosso egoísmo. A gente até escuta, né, em algumas palestras, né, alguns palestrantes falam que o homem é o fogão a gás e a mulher é o fogão a lenha. É mais ou menos isso aí. Ela demora de pegar o ritmo, né, de pegar. É que nem o carro, né, quando você vai ligar e precisa ali de empurrar, entendeu? É mais ou menos isso. O homem ligou, olhou, ele é visual, né? Ele olhou e pronto. E a mulher não, ela depende mais. Ela depende de carinho, ela depende de entrega. Para ela não é só o ato sexual. Para ela tem que envolver sentimento, tem que envolver entrega, tem que envolver carinho. Ela sentiu que o outro está interessado no bem dela também, né? Exatamente. Inclusive, eu vi alguém compartilhou uma foto de uma mulher que estava sem cabeça. Sem? Então, sem cabeça. Sim. Sem cabeça. Só aparecia a parte da barriga para baixo. A certo. Parte da frente e a parte de trás. Então, para o homem é aquilo ali. Ele vê aquilo ali. E para a mulher, não. Ela vê o todo. Tem que ser de dentro, tem que ser da alma. Não pode ser só aquilo ali. Entendeu? Só sexo, vagina, pênis, vagina. Não pode ser só aquilo. Tem que envolver mais. Tem que envolver sentimento, tem que envolver alma. E nem todo mundo, infelizmente, hoje está disposto a isso, né? A gente tem que ser bem realista nesse mundo que a gente está vivendo. As pessoas cansaram Você de falou tentar. A oferta é muito grande, entendeu? Então, as pessoas cansaram, de certa forma, de tentar melhorar. Dá para melhorar, se os dois quiserem. Agora, a partir do momento que é só aquele prazer egoísta, é só você, eu, aí realmente não faz muito sentido mais. Você falou sobre que para saber os limites, né, de um casal nessa relação, é preciso que eles se entrem em acordo, né, que eles descubram quais são os limites, né, para as ações, os momentos deles. Isso, no seu entender, digamos, é uma coisa
que fecha, ou seja, hoje foi decidido de alguma forma, né? Foi acordado de alguma forma um comportamento, alguns limites. Isso é para toda a vida ou a própria maturidade, o próprio envolvimento, a própria confiança dos dois, né? Isso naturalmente vai mudando ou esse acordo precisa de vez em quando ser revisto? Sintetiza e repete de novo, porque fizeram um barulhinho aqui e eu não consegui ouvir direito. Certo. Por exemplo, no começo do casamento, você então está lá sabendo quais são os limites, né? Os limites desse envolvimento dos dois, né? Isso deve ser para o resto da vida ou a própria maturidade naturalmente vai ampliar esses limites, né? Vai abrir mais espaços, ou esses acordos devem de vez em quando serem, né, provocados para que se saiba no correr do tempo que os limites vão se ampliando ou diminuindo, né? O que é que você acha? A semana passada a gente falou sobre as DRs, certo? Que as mulheres amam, mais ou menos, né? Discutir a relação certo. E os homens não. É mais ou menos isso aí. Tipo, tem que ser eu acredito que a palavra correta não seria nem maturidade, mas sim cumplicidade, certo? Quando há cumplicidade dos dois, vai fluindo, certo? Podem ter os problemas, porque todos têm. Não existe nenhum casamento que dura 50 anos sem passar por uma DR, certo? Mas, ao mesmo tempo, quando há cumplicidade, quando há respeito, quando há carinho, quando há alma, as coisas vão fluindo. Aquilo tudo vai fluindo e vai fazer bem para os dois. Muito bem. Tem mais alguma coisa para falar para nós? Não, hoje é só. Hoje é só. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta que alguém fez. Não. Eu acho que... O pessoal precisava perguntar para a gente saber se pelo menos eles estão entendendo, né, o que a gente está tentando passar. Se não perguntaram, é porque estão entendendo e concordando, né? Que bom. Concordando. Tomara. Excelente. Porque são coisas que a gente vai descobrindo e ouvindo pessoas que a gente cresce, não é? Às vezes a gente está pensando que, que o mundo é daquele tamanho que a gente... Né, eu tenho agora que estou fora de liderança de igreja, eu estou descobrindo mundos muito maiores, entendeu? Eu tenho conversado com pessoas, eu tenho... ajudado pessoas, eu tenho, né, agora meu pastorado não está limitado a um número pequeno, agora já está um número maior de pessoas, fora porque as pessoas ficam mais à vontade E a gente descobre que muitas vezes estamos mesmo presos num mundo muito limitado, entendeu? E achando que o mundo é desse tamanho. E, na verdade, o mundo é muito maior, as coisas são muito maiores. Né? Exatamente. E às vezes a religião cria muito isso não é? Engessa, e você termina achando que aquilo, e fica ainda, o que é pior, ainda julgando quem está fora daquele limite, entendeu? Então termina caindo nisso. E às vezes tem que sair mesmo um pouco daquele mundo para você descobrir que não é só aquilo, tem muito mais, e que aquilo termina limitando muito. Mas é bom, com uma conversa como esta, também na questão das relações, né? O mundo não é do tamanho do que a maioria pensa. O mundo é muito maior e eu tenho me desafiado muito nessa questão de relacionamento, casamento, essa coisa. Eu tenho assumido que existem pessoas que são mais felizes do que eu. Entende? Eu sou muito feliz, mas eu acredito que existam pessoas muito mais felizes do que eu. Pessoas que têm crenças e têm limites
muito mais fora, muito mais distante daqueles limites que eu tenho. E que eu preciso aprender muito com eles para desfrutar, porque quem criou tudo isso foi Deus, entendeu? Pois Então é. não tem por que eu fugir disso, entendeu? E outro ponto também é a humildade. As pessoas precisam reconhecer quando elas não estão, no caso, fazendo as coisas da forma como deveria fazer, elas precisam reconhecer, ter humildade para reconhecer e procurar de alguma forma mudar. Porque aquilo não vai ser bom só para ela, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o cônjuge, vai ser bom para os filhos, vai fazer diferença naquela família. Então, precisa ter humildade para reconhecer, certo? E outro ponto também, para a gente fechar, é que o senhor até fala bastante sobre isso. Os homens são muito meninos. Eles acham que tudo diz respeito a eles. Entende? Por quê? Porque eles não querem aprender. Eles não desejam aprender. As mulheres aprendem muito mais. Por isso que elas são descoladas, que elas são tudo umas mulheres retadas mesmo. Eu gosto muito de usar esse termo. Mulher é demais. Poxa, eu me orgulho muito de ser mulher e de ter irmãs mulheres e de ter amigas mulheres, porque é uma turma madura, é uma turma que sabe o que quer. E enquanto a gente vê os homens caminhando lá atrás, como crianças mimadas, que não querem aprender, não está nem aí. Entende? Aí isso também é uma diferença muito grande. E que se eles começarem a pensar um pouquinho, pode fazer diferença no relacionamento deles também. Muito bem. Eu entendo também exatamente como você nessa admiração pela mulher, entendeu? Eu digo assim, eu só vejo uma vantagem em ser homem. Somente uma. É o fato de que, sendo homem, a gente aproveita muito mais, a gente desfruta muito mais, né, da mulher do que uma mulher desfrutar de outra. Entendeu? Porque por causa desses limites nossos, desses defeitos nossos, a gente termina tendo uma carência maior, né? A gente tem uma carência maior por causa desses limites, e aí, por causa disso, a gente termina valorizando mais e desfrutando. Valorizando, infelizmente, não é a questão, mas pelo menos desfrutando melhor, entendeu? Eu acho que nós homens, os nossos piores inimigos somos nós mesmos. Nós é que criamos os limites e a gente termina perdendo muito, né? Hoje eu estava conversando com alguém sobre isso e a pessoa me falando do choro, do lamento, porque agora perdeu a esposa. E ele pensava que ia ser tudo tranquilo. Entendeu? E não foi. E nem tem sido. Não tem sido. Então ele termina, quer dizer, jogou contra ele mesmo, né? Ele facilitou e perdeu a jogada. Mas é isso mesmo. A gente só aprende quando perde e às vezes é preciso perder para poder saber do que se trata, do que deixou de ganhar. É isso aí. Muito bem, madame. Mas foi um prazer falar com você mais uma vez. Tá bom? Okay. E igualmente. Na semana que vem estamos de volta. Combinado. Já começou e não vamos esquecer. Já começou a preparar o curso? Não, tive tempo ainda. Você tem que lembrar, por exemplo, agora estamos falando de muita coisa, certo? Muito bom aquilo que estamos conversando. Mas existem aspectos que no curso você vai ficar muito mais comprometida a fazer, a falar, a ensinar, a orientar. E porque quem vai estar lá são pessoas que estão realmente precisando daquilo, querendo aquilo. Então, é uma oportunidade muito maior de abençoar pessoas, de ajudar pessoas. A gente Então, vai continuar conversando sobre isso.
E pois é, entendeu? Eu espero que não demore tanto. Nem eu, nem eles que precisam. Ok, tá certo. Tá ok. Mas, olha, foi um prazer mais uma vez. Na próxima semana, fala com o Dito Cujo para dar uma aparecidazinha, dar um tchauzinho aí pro pessoal. Não entendi. Diga ao esposo para ele aparecer e dar uma mãozinha aí, dizer, oi, pessoal, aí o quê? Ai, Watson, tá pedindo pra você me dar um tchauzinho. Cadê ele? Tá aí? Cadê o rosto? Aí, Watson. Aí. Diga para ele que eu mandei um abraço, viu? Ok, eu falo assim. Até mais. Até mais. Não se esqueçam, use máscara, lave as mãos com água e sabão e usem álcool 70. Vamos derrotar esse bicho aí que está querendo derrubar a gente. Tá bom? Muito bem. Bye, bye. E eu queria boa noite. lembrar... muito bem. E eu queria lembrar a todos que na descrição deste vídeo tem alguns links que seria muito interessante você dar uma olhada em cada um deles, porque tem alguns cursos que podem ser interessantes, importantes para você. Tá bom? Ok. Que Deus abençoe a todos e até mais, madame. Até.